Está no ar o podcast que vai tocar as suas ideias. Para você que achava que a gente não voltava, a gente voltou. E este é o podcast que vai pocar as suas ideias. Meu nome é Guto e eu estou aqui com o João Marcos, que veio lá do Rio Grande do Norte se refugiar aqui em Vitória. Eu sabia, bicho, que você ia falar alguma coisa disso. Eu sabia, bicho. E aí, galera, aqui é o João Marcos e eu tô com a Leia, que até pouco tempo acreditava que Jesus era um refugiado. Aí você entrou na polêmica, cara. Eu falei. Aí é Depois polêmica. você vai ter que defender que não era, que eu acho que era. Eu não vou falar nada, eu vou deixar aí para reflexão do nosso ouvinte, para ele depois falar diretamente com o João Marcos, hein? Oi, galera, tudo bem? Aqui é a Leia. Eu tô aqui com o Guto, que hoje vai apresentar pra gente o melhor da mistura do Brasil com o Egito. Meu Deus. Caramba, bicho. Essa foi sensacional. Ei, rapidinho, vocês já se ligaram que a gente tá no clima dos anos 90 desde que a gente gravou o episódio? Pois é, Cara, tá muito constante. É igual a Caverna do Dragão, a gente tá preso nos anos 90, os anos 90 não sai da gente nem... Pois é, gente, a gente tá aqui hoje numa tarde ensolarada de quinta-feira, gravando esse programa diretamente da Jordânia, com uma convidada internacional, transcultural. Estamos aqui com a missionária Laíse. Laíse, dá um salve para os nossos amigos, nossos ouvintes aí. Pode se apresentar do jeito que você quiser, fica à vontade. De dia só sou pra você, né? Porque aqui já tá 9 da noite, mas vamos que vamos. Então, meu nome é Laíse, eu sou da Ilha do Espírito Santo, capixaba, Vila Velha, Canela Verde. Vim parar aqui, sou da Igreja da Orla e vim pegar uma onda no deserto aqui, só que não. Os capixabas dominando o mundo aí, já mandamos lá pra Jordânia lá. É. E aí, no frio de 33 graus aí na Jordânia, de noite, né, Laíse? Pois é, de dia 40, à noite 33, procurando a nuvem de Deus que não se moveu ainda. Mas vamos. Acho que eu vim antes da nuvem. Meu Deus. Mas peraí, você tá na Jordânia ou tá em Mossoró, no Rio Grande do Norte? Isso é clima de lá. Mas pelo menos lá tem praia, não tem não? É longe, mas tem. É mais ou menos perto. Rapaz, dá pra mandar Aqui só tem favor. Dá pra mandar o João Marcos e a família dele como missionários lá pra Jordânia, que eles já estão acostumados com o clima lá do Rio Grande do Norte, do Ceará. Tá tudo em casa. Ó, é muito bem-vindo. Quem quiser vir aqui, a gente recebe voluntário, estamos de portas abertas, trabalho não falta. É isso aí, gente. A gente vai bater um papo hoje sobre refugiados, sobre missão, sobre vocação, sobre um tanto de coisa bacana. E você fica aí com a gente, que depois dos salves e recados a gente vai trocar essa ideia que tá muito legal. Nos salves e recados desta semana, nós queremos deixar um salve especial para a galera que participou da nossa live de sorteio da caneca personalizada do podcast. Se você interagiu com a gente ali, esteve com a gente na sexta-feira, onde a gente trocou uma ideia ali antes de fazer o sorteio, conversamos com o Vinícius, com o Cebola,
com o João Marcos, e foi muito massa bater um papo com alguns ouvintes nossos, rolou até ideia de pauta, vamos fazer aí um episódio especial com sugestão dos nossos ouvintes ali, foi muito maneiro. E a gente quer deixar também um abraço especial no coração pro Jonathan Domingos, o Habib, que foi o sortudo que ganhou a caneca nesse sorteio. E se você queria ganhar essa caneca, você queria ganhar algum sorteio do podcast e ainda não ganhou, não fique triste que virão mais sorteios por aí. Esse mês a gente vai lançar um outro sorteio de um livro, então você pode participar ali, marcar os seus amigos e fazer com que o podcast cresça. E estamos no mês da Reforma Protestante, estamos preparando também um conteúdo muito, mas muito interessante para vocês esse mês sobre a Reforma Protestante, com gente da pesada aí, gente que sabe muito. Então, vocês não perdem por esperar nas próximas semanas um episódio especial da Reforma Protestante. E agora fique aí com este episódio com participação da Laís e Sindra, que está sensacional, tá muito bacana este episódio. Falou, valeu! Muito bem, gente. Estamos aqui hoje com essa convidada, que eu vou pedir para ela falar um pouco melhor dela. Você já falou que você é de Vila Velha, mas conta para nós aí, fica à vontade de falar de onde você veio, o que você faz atualmente. Então, Guto, eu sou de Vila Velha, né, e cresci na Igreja Batista, e aí desde criança sempre orava pelos missionários que estavam na lista do boletim da igreja. E aí era bem engraçado que toda vez que a gente ia almoçar, meu pai pedia para eu agradecer a comida, eu ficava falando o nome dos missionários. E a comida que é bom mesmo, nada, né? E eu decorava e orava e falava o nome de todos eles antes do almoço. Enfim, assim Deus começou a colocar no meu coração um amor por missões, né? Depois também, já que a gente tá falando de anos 90, não sei quem foi mensageira do rei aí. Fui mensageira do rei, li muita bibliografia. A Leia foi e a Renata, que faz as nossas... A arte de divulgação também foi mensageira. Ah, mas então, mensageira não é uma vez mensageira, sempre mensageira, não? Ah, porque embaixador é... Pode ser, porque acabou que eu fiquei pra sempre mesmo, né? Daí depois eu fui estudar, né? Como todo jovem vai estudar. E aí fiz Direito na UFES, aí no Espírito Santo. E depois de fazer Direito, no final do meu curso eu comecei a passar por um processo de depressão, já que a gente está falando sobre Setembro Amarelo e tudo. E eu comecei a ter muito furúnculo no meu rosto. Eu tive mais ou menos uns 40 furúnculos no olho, no nariz, na boca. E era emocional. E aí comecei a orar e falar, Deus, o que está acontecendo, né? E aí, depois de um tempo orando, eu entreguei minha vida para Deus. Eu falei, Deus, o Senhor pode usar minha vida como o Senhor quiser, só me cura desse negócio, porque eu não aguento mais. E ninguém sabia a causa, tudo, e Deus fez um milagre, eu fui curada e parou de sair. E eu fiquei em paz no meu coração. E eu ouvi uma pregação do pastor Janekiewicz sobre vocação, em junho de 2012. E naquela época eu estava estudando para concurso, eu já tinha passado na OAB. E aí, vendo a pregação e chorando muito, a minha mãe falou, o que está acontecendo? Você não está estudando, você está ouvindo pregação? E ele falou muito sobre José, sobre as fases que Deus leva a gente, né? O processo de humilhação mesmo até ele cumprir o chamado dele. E aí, nisso, eu fiz a oração. E aí, depois eu vi um papel da Jocum. Não sei quem fez Jocum aí, vocês conhecem o trabalho da Jocum? Conheço. Então, aí foi lá pra Curitiba. Eu não sabia nem o que era Jocum, não sabia nada. Você é jocumeira, então? Mais ou menos. Eu sei que é polêmico. Não, porque o jocumeiro tem aquela fama de ser aquele cara sangue no olho, né? Que vai pra aquele lugar pioneiro, né? E vai que vai. Eu sou um pouco... Talvez agora eu vá voltar a ser. Eu vou compartilhar um pouquinho com vocês o que tá acontecendo. Mas eu fiquei 1 ano na Jocum,
E foi um processo de muita humilhação. Nossa, imagina que você sai do curso de Direito da UFES, acostumada a se vestir de um jeito, a ir trabalhar de um jeito, e vai pra esse sangue no olho. E várias vezes eu pensei em voltar, e lá era muito frio, né? Enquanto aqui tá muito calor, lá tava muito frio em Curitiba, foi em julho. E eu tinha que lavar panela, lavar chão, lavar banheiro, limpar. E ao mesmo tempo, Deus foi tratando comigo muito a questão do orgulho, né? Que pelo fato de ter crescido na igreja, você já acha que tem uma certa maturidade espiritual, um certo conhecimento. E aí, quando eu cheguei lá, na minha turma tinha ex-homossexual, ex-drogado, um monte de ex. E eu lá, né, a santinha da Igreja Batista Mensageira do Rei. E assim, pra ser honesto com você, várias vezes eu falava, Deus, o que eu tô fazendo aqui? Até que por fim, Deus, ele realmente me revelou. Ele falou, olha, você tem o mesmo pecado que o diabo teve, quando ele achou que ele era melhor do que eu. Você não tem confiado no meu processo, você se acha muito boa pra fazer as coisas, mas você depende de mim. Até a minha doença, esse processo já foi Deus me levando nesse processo mesmo de reconhecer meus limites. E aí eu realmente pedi perdão a Deus, comecei a ver os meus amigos não com esse olhar de superioridade altivo, né? E tentando enxergar que Deus colocou dons específicos em cada um. Porque eu tenho certos dons, outras pessoas têm outros. E isso é o corpo de Cristo, né? E assim, foi um pouco da Jocum. Mas o que mais me marcou na Jocum foi o tempo com Deus. 1 hora com Deus, orando e lendo a Bíblia, assim, pelo menos. Isso é uma coisa que eu tenho tentado levar pro resto da minha vida. Faz toda a diferença, a oração e leitura da palavra. Sem isso a gente não consegue. Eu quase fui pra Jocum também, no início da caminhada, assim. E eu cheguei lá e me falaram isso mesmo, né? Se você tá acostumado a ter uma vida fácil, aqui você não vai ter não, tem que lavar rechão, tem que fazer não sei o que, não sei o que. Eu tô ligado como deve ser a rotina. Não cheguei aí pra Jocum, mas tô ligado como que deve ser. Mas aí você teve esse processo de entender, né, as coisas que Deus estava falando com você. E você, como é que foi? Você foi direto pro Oriente Médio? É Oriente Médio aí, né? A Jordânia está no Oriente Médio, é a Ásia também, mas eles dividem no Oriente Médio. Então, foi bem interessante, Guto, porque assim, crescendo na Igreja Batista, pra ser honesta com você, eu tinha uma certa dificuldade nessa questão de que Deus fala com a gente, né? Às vezes a gente negligencia um pouco o Espírito Santo de Deus, né? Porque a gente é bem firmado na palavra, e eu acho muito importante estar firmado na palavra. Mas existem certas experiências que quando Deus ele tem um propósito específico, ele se revela. Isso não é inegável. E antes de ir para Jocum, eu pedi a Deus um texto. Eu falei, Deus, por favor, coloca no meu coração um texto. E ele colocou o texto de Isaías 61, que diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para levar boas novas aos cativos. Beleza, eu fui para Jocum. Todo dia lendo a Bíblia, orando e trabalhando, servindo e fazendo tudo, chorando muito. E aí quando terminou o meu tempo de 6 meses na Jocum, eles perguntaram, quem quer ser obreiro aqui? Aí eu falei, eu que não quero, né? Porque vim pra cá pra morrer de trabalhar. Eu pensei, o meu objetivo era fazer o curso de missões e aplicar na igreja, né? Servir, passando no concurso público e trabalhando na igreja. Mas quando eu cheguei em casa, eu não tinha paz no meu coração de jeito nenhum, sabe? É impressionante, assim, como a paz de Deus nos orienta também. E aí eu passei 1 hora chorando e orando, falei, Deus, por favor, fala comigo. E aí eu falei, eu vou fazer uma experiência, eu vou abrir a minha Bíblia, eu quero ouvir a sua voz, por favor, fala comigo. E aí eu abri no texto, aí eu falei com Deus ainda, eu falei, eu não quero Isaías 61, porque minha Bíblia tá marcada. Se eu abrir, vai abrir Isaías 61. Eu quero outra confirmação. E aí abriu em Lucas 4, 18. Não sei quem entende aí, mas é a parte que Jesus ele repete Isaías 61 no templo. E aí ele diz assim, então se cumpriu a palavra de Deus e nenhum profeta é aceito em sua terra. Ele fala mais na frente. Rapaz. E assim, no meu coração...
Tinha como se negar, né? Não tinha. vai ser Isaías 61, mas vai ser bem pertinho dele. Isso, e ainda nas palavras de Jesus. É, isso que eu ia falar. Pra piorar, só Jesus citando, né? Só pra piorar pro seu lado. E aí eu vi que eu não tinha como fugir. E o pior foi falar com os meus pais, né? Eles estavam na sala, eu falei, pai, Deus tá me mandando voltar pra lá. E meus pais tinham ido na minha formatura lá, eles viram, né, que não era um sonho. E meu pai falou, você tá doida? Eu falei, eu tenho que voltar. Aí ele falou, olha, você pode ir por sua conta e risco, mas eu não vou te ajudar em nada. E assim, o meu pai, ele é uma bênção pra mim hoje, ele é o meu maior apoiador. E ele é da igreja e tudo, mas no coração dele, eu estaria perdendo meu tempo, né? Ele não via aquilo naquele momento. E até pra mim era difícil enxergar, mas a convicção da palavra de Deus foi tão forte que eu falei, vou logo e o que tiver que ser, vai ser. Enfim, pra resumir, nesse tempo eu fui pro Chile e voltei. E aí lá no Chile, quando eu tava terminando o prático de liderar uma equipe, Deus começou a falar comigo de novo na palavra dele através de Efésios, principalmente de vocação, propósito. Eu comecei a ler muito Efésios para tentar entender isso. E aí Deus colocou no meu coração de voltar para minha casa. Então eu voltei em 2013. Foi a época até que a Jubac estava fazendo bastante coisa, né? A gente fez muita coisa com a G. Você lembra, né, Guto? Lembro sim. Também colei nessa época com a Jubac. Isso, foi uma bênção pra mim, uma experiência muito boa. E ao mesmo tempo, a Mais, que é a organização que eu pertenço hoje, significa Missão, Apoio à Igreja Sofredora, estava mudando pra Vila Velha. E aí eu fui lá conhecer e eles falaram, olha, a gente tá precisando de uma missionária, mas que tem experiência com direito, porque a gente precisa de cuidar dos papéis desses refugiados que estão vindo da Síria pra cá. E não tem ninguém que saiba isso. Mas não adianta só mexer com papel, tem que orar por eles, tem que levar eles a liderar em fé, porque é um processo muito difícil, né, de adaptação. Aí foi uma crise, né, porque já aí eu tinha visto que tomar uma decisão de ser missionária seria algo permanente, não seria mais assim, vou ali na Jocum com meu dinheiro e pronto. Até porque eu teria que receber a aprovação da minha igreja. E aí fui conversar com o meu pastor, o pastor Edson Klitz, que ele foi uma benção. Ele falou assim, ele não me falou sim ou não, mas ele falou da experiência de vida dele, né? De como foi pra ele esse processo de ser pastor, que foi difícil também. E ele falou, não me arrependo. E isso serviu, assim, pra me encorajar. E aí eu disse sim, e desde então, tô na Mais. E depois dessa experiência com os refugiados que chegavam lá, em 2016, eu fui convidada para vir para cá, né? Para ajudar mesmo aqui, porque aqui o fogo pega, né? Tem muita gente precisando de ajuda. E o meu líder, que está hoje aqui, o Homero, já estava aqui, então eu vim e tô aqui já há 3 anos e meio quase. Muito bacana, né? O processo que te levou para aí, né? Tudo começando com fazer uma ETED. Foi ETED que você fez? Uhum. Em Curitiba. E aí voltou para casa, começou a se envolver com a Mais, usando aí o que você estudou, né? O direito. E aí, você disse que chegou a fazer, conversando comigo, em off, né? Que você fez um mestrado no Líbano. Como é que foi essa história, né? Como é que Deus usou aí a sua profissão com o seu chamado, né? A sua vocação. Como é que foi essa história aí? Então, Guto, é bem legal, porque quando a gente vai fazer a obra de Deus, ele sempre capacita a gente. Às vezes a gente se sente pequeno, né? Igual Moisés, Deus, eu não sei falar, sou pesado de língua. Mas Deus, ele sempre tem uma solução para aquele grande desafio que ele tem pra gente. Então eu fiquei 1 ano aqui só também igual o Jocum, servindo no que tinha para fazer, cuidando de projetos de mulheres, mas sempre com aquele aperto no coração, sabe? Deus, eu não estudei direito à toa, né? Tem alguma coisa e essa experiência eu quero colocar nas suas mãos. E aí eu cheguei a fazer também lá no Brasil uma pós-graduação em Direito e Liberdade Religiosa, já para entender mais a questão da perseguição. E aí, orando aqui, eu comecei a procurar, vi alguns cursos em Israel mesmo, mas Israel e o povo árabe tem uma grande polêmica, então qualquer curso que eu fizesse em Israel fecharia as portas para o mundo árabe, né?
Então, continuei orando e aí eu tava na aula de árabe lá, né, aqui na Jordânia mesmo, e tinha uma menina da Itália. Eu perguntei, o que você tá fazendo aqui, né, pra tentar ver se ela era missionária também e tal. Aí ela falou assim, eu faço um mestrado no Líbano e eu tô fazendo a minha parte da pesquisa aqui na Jordânia e tô estudando árabe. Eu falei, sério? Que mestrado? Ela falou, esse, tá até com inscrição aberta. Eu falei, Jesus. Aí eu olhei na internet, tava a inscrição aberta e ainda tinha bolsa de estudos. Então, eu não teria condição de pagar, né? Porque é um mestrado pela União Europeia no Líbano. E em direitos humanos no mundo árabe, que era exatamente o que eu precisava, né? Por trabalhar com refugiados. E aí apliquei pra bolsa e aí consegui... Os custos, eles pagaram todos, assim, do curso, e foi muito bom. Foi, assim, uma experiência muito incrível, porque viajar sozinha aqui no Oriente Médio não é fácil. Nossa, e o Líbano é um país super difícil de se viver, porque tem corte de energia, funciona com gerador, então o custo de vida é caro, internet é cara. É um país instável, porque tem muitos grupos... O Líbano não considera terrorista, mas o resto do mundo considera, como, por exemplo, o Hezbollah, que são permitidos lá. Então, assim, pode acontecer de tudo a qualquer hora. Inclusive, na igreja que eu ia, tinha tido um atentado perto de lá, né, há um tempo atrás. E todo domingo na igreja tinha 2 policiais para vigiar e garantir que não tinha nenhuma coisa. Na rua que eu ia para a faculdade tinha um tanque de guerra. Pra você ter ideia, tenho foto. Porque a rua, eu morava no alojamento de estudantes e ficava em frente à Embaixada da França. Então, de frente para a Embaixada da França tinha um tanque de guerra apontado com um guardinha lá. Eu achava muito bizarro, então assim, Deus foi colocando coragem no meu coração, e ao mesmo tempo o desafio de estudar em inglês, né, e apesar de eu saber inglês para mestrado, foi assim, toda noite orando, chorando, Jesus me ajuda aqui, pedindo pro professor, pensando, Deus, se o professor me perguntar, eu vou ter que elaborar uma resposta em inglês rápida aqui, me ajuda. Mas Deus, ele foi muito fiel. E aí eu pude fazer a minha pesquisa do mestrado aqui na Jordânia também. Então eu escrevi sobre casamento infantil entre refugiados sírios aqui, que é muito comum, casamento infantil, enfim, a gente pode falar mais sobre isso. Mas foi um milagre de Deus. E a partir disso eu comecei a usar, principalmente escrevendo casos de perseguição religiosa aqui. A gente tem muitos na nossa igreja, de pessoas que se convertem, enfim, várias coisas nesse sentido. Então eu comecei a escrever, fazer repórteres, assim, e consegui mandar para algumas organizações que são parceiros do ministério, né? Por exemplo, Voz dos Mártires e outras. Muito bacana que ali no meio acadêmico você produziu um conteúdo acadêmico ali, mas completamente influenciado com os princípios cristãos, né? Dos direitos humanos, né? Muito bacana a gente ver como que Deus agiu aí na sua vida, te tirando de Vila Velha, recém-passado na UAB, para você nem imaginava estudar, fazer um mestrado usando pro reino de Deus aí no Oriente Médio, né? Doideira. Eu queria perguntar pra Laís se ela sofreu muito preconceito, assim, do pessoal falar pra ela, poxa, mas você vai jogar os seus 5 anos de direito numa universidade federal no lixo pra poder ser missionária. A gente falou um pouco sobre vocação no episódio 30, né, com o Paulinho. E a gente discutiu um pouco sobre isso, de que parece que a vocação, quando a gente quer ser um missionário, parece que a gente está jogando a vida no lixo, parece que a gente não serviu para nada, Deus perdoa. E aí, tadinha da Laís, e alguém chega, bate assim no ombro do seu pai, sua tadinha, né? Puxa. Deixou de ser doutora para ser missionária. Isso, não tá ganhando dinheiro. Hoje em dia tá aí, só o dinheiro. Sim, muito. E o pior é quando a gente deixa isso contaminar o nosso coração. Então, várias vezes, eu mesma pensei isso. Inclusive, quando eu tava lá no Jocum mesmo, né, logo nesse início, meus colegas já estavam passando em concurso pra ser
não juiz, mas analista federal, essas coisas assim, ganhando tipo 12 mil reais por mês. E eu lá com o dinheiro que eu juntei do estágio pra tentar me manter na Jocum. Então eu mesma me cobrava. Inclusive, quando eu tava na Mais, eu fui convidada pra... Eu estagiei no Ministério Público Federal, né? Pra ser assessora, né? Um cargo comissionado. E eu tive que dizer não. E pra mim isso foi muito complicado também. Foi outra crise. E eu confesso que não é fácil. Mas também te digo que eu não me arrependo jamais. Jamais, porque eu pude ver a fidelidade de Deus. Assim, se você tem o desejo de usar a sua profissão em missões, tem um lugar para você, porque Deus, ele fez sua vocação, ele te preparou até aqui para isso. A questão é permanecer em fé, entender os processos e não desistir. E, procurar se aperfeiçoar. Porque enquanto eu estava na Mais, eu fui fazer essa pós-graduação aí em Direito e Liberdade Religiosa, para tentar servir melhor. Se você serve, por exemplo, na área de psicologia, vai buscar como cuidar do missionário, enfim, se é essa a sua vocação. O negócio é não fica parado também e não usa missões para se acovardar e ficar com preguiça de, agora eu sou missionário, então... Sim, vou salvar rechão pro resto da vida. Não precisa estudar, você é missionário. Nossa, que horrível isso. Dependente dos outros pra sempre. Não, busca ser o melhor que você puder. Se você é médico, você vai ser o melhor médico missionário. É essa visão que eu tenho. Eu confesso pra vocês que eu não sou a melhor em direitos humanos, em direitos de refugiados, mas eu coloquei no meu coração que se eu vou servir, eu quero poder saber servir, né? Então tem que estudar. Tem vou deixar o João falar já. Só me ocorreu aqui de 2 cristãos que foram muito relevantes no contexto que eles viviam, no contexto profissional que eles viviam. Um foi um inglês chamado Wilberforce, que foi extremamente relevante na luta na abolição da escravidão no parlamento inglês. E outro foi o missionário William Carey, na Índia, que ele atuou ali na prática, né, dos direitos humanos ali e conseguiu abolir a prática do sati, né, que é quando um homem morria, a mulher era incinerada, era queimada viva junto com o corpo do marido. Então, assim, a gente vê aí um parlamentar e a gente vê um missionário, né, que atuou na causa, a gente pode dizer, dos direitos humanos daquela cultura lá. Então a sua vocação, as nossas vocações tem tudo a ver com o que Deus quer fazer no mundo, né? Deus, ele quer redimir a cultura através das nossas vidas. Então o Evangelho tem a ver com isso, né? A nossa vocação, a nossa vivência. Excelente, é isso mesmo. E aí, nessa perspectiva, todos somos missionários, né? É onde Deus te colocou, você vai lutar pelos valores cristãos. E aí, seja trabalhando na sua empresa, seja sendo patrão, seja sendo o que for. Se você viver os valores cristãos, Deus vai realmente usar a sua vida para impactar. É interessante ver, reforçando aquilo que a gente já vem conversando em outros episódios, que a questão da nossa vocação, ela está diretamente ligada para aquilo que Deus quer nos usar. A gente vê aí a Laís formada em Direito, com 2 pós-massa, em áreas muito legais, sendo missionária numa área que está precisando, né, de pessoas que tenham um engajamento na parte de direito também, direitos humanos e tudo. Isso é muito legal. Isso é muito assim, e quebra um pouquinho aquelas marteladinhas na nossa cabeça de igreja, né, pra gente parar de pensar que vocacionado, falando em igreja, vocacionado, a gente normalmente pensa que é pastor, né, missionário, ou missionário a gente esquece a formação do cara, né, ele se torna missionário, ministro de música e educador. A gente quebrar um pouquinho isso também e pensar que as pessoas nas suas diferentes áreas podem ser usadas por Deus no campo missionário. E é bom pontuar também que hoje em dia muitos países, se a pessoa só tem teologia, eles nem deixam o cara entrar. Ele precisa de uma formação profissional para poder exercer o ministério em algum país. E isso é muito legal, isso é muito bom. Eu louvo a Deus por isso. E sobre também pessoas que dentro da sua vocação fizeram grande diferença,
Guto, a gente não pode esquecer do tão querido pelos neocalvinistas, que é o Abraham Kuyper, né? Que foi primeiro-ministro holandês, pastor, e foi primeiro-ministro, e o cara fez história até hoje. Tá aí, né? Então, Sim. a gente precisa falar mais desses caras, a gente precisa falar mais disso, né, velho? A gente pega os meninos lá, os jovens, se ele fala bem, vou mandar pro seminário. Não precisa, às vezes. É bom estudar o preparo teológico, mas vamos investir, né? Falar da vocação no mundo, de manifestar a glória de Deus, como a Laís falou, sendo o melhor, né, na profissão. E é isso que a gente precisa fazer, né? Sim. Laís, você trabalha com refugiados. Qual é o perfil desse povo? De que eles estão fugindo? Então, aqui na Jordânia, o perfil que a gente tem trabalhado é mais refugiados iraquianos que fugiram do Estado Islâmico. Quando o Estado Islâmico invadiu ali a região perto de Mossul, Bartella, Karamelez, aquela região ali, as pessoas fugiram para cá. Porque o que o Estado Islâmico fez? Ele escreveu aquele nun nas portas, não sei se você já conhece aquele símbolo, que é a letra N em árabe, e marcaram a casa deles, e no sentido de pressão psicológica, né, quando eles chegaram, e eles falaram, a gente dá 3 opções para vocês, conforme o Corão diz. Uma ou vocês vão viver sob o nosso domínio, pagando um imposto como se a gente fosse aqui um reinado, ou vocês vão embora, ou vocês vão ser mortos se vocês não aceitarem o Islã e não professarem que são muçulmanos. Então, diante dessa situação, a melhor opção, né, realmente foi fugir. E aí você vê cidades inteiras fugindo e tendo que sair porque o Estado Islâmico realmente dominou. Eu já tive a oportunidade de visitar essa região 3 vezes e você vê realmente as casas com marca de bala. É claro que agora eles estão reconstruindo. Mas eu fui em 2018 e você via tudo caído, assim. Igrejas, o Estado Islâmico fez questão de destruir as cruzes das igrejas. Não tinha igreja evangélica na região. Na verdade, tinha uma presbiteriana só, que o pastor já tinha fugido, um pastor foi morto. Enfim, terrível. Mas as igrejas católicas, onde tinha cruz, aqueles sinos, o Estado Islâmico destruía realmente o símbolo, né, do cristianismo. Então, muito triste. E eles vieram para cá. E, ao mesmo tempo, também, a gente serve sírios. Só que os sírios, eles são muçulmanos. E aí, eles fugiram também porque ficou uma crise humanitária realmente na Síria. Mas a gente decidiu que a gente não ia restringir o nosso trabalho só para cristãos, né? Então, a gente busca atingir os dois. E como que a gente serve eles, né? Igual eu falei com vocês, a importância da profissão. Por exemplo, aqui hoje a gente tem uma clínica médica, então é importante médico, né? E a gente estava com um médico que era um próprio refugiado iraquiano servindo os refugiados, né? Então, até porque ele fala a língua, conhece a cultura, sabe como tocar, essas questões de regra, que é bem séria aqui, né? Questão de roupa, toque, enfim. Além disso, a gente tinha um dentista aqui. E aí tem aqui toda a clínica montada. Então, se tiver algum brasileiro que quiser vir aqui servir, cuidando dos dentes, dos refugiados, super bem-vindo. Porque também o nosso refugiado que estava aqui, ele conseguiu asilo na Austrália, então eles migraram. A gente tem também uma fisioterapeuta aqui com a gente. A gente tem um que cuida de uma área fitness, então ele dá tipo aula de crossfit, mas mais leve para os refugiados. Até porque, imagina, tanto de depressão e tudo, fazer atividade física é super top. E a gente tem também uma escolinha para os refugiados, para as crianças. Só que aí são crianças iraquianas, porque a escolinha ela é com base na fé, né? Então tem ensino religioso aqui e tudo. Então são crianças iraquianas. E além disso a gente tem praia de futebol, tem uma hortinha que eu amo ir para lá. E aí a importância de saber plantar essas coisas, né? Não sou eu que sou a responsável, mas eu amo ajudar. Mas é super útil porque as próprias crianças participam da plantação e a gente dá as coisas para os refugiados também, que a gente recolhe de lá.
E aí tem um projeto de mulheres, onde elas fazem de empreendedorismo, elas fazem geleia, fazem bordados, e a gente vende e o dinheiro vai para elas. Então quem quiser vir aqui ensinar alguma habilidade, super bem-vindo. Enfim, se eu lembrar de mais algum projeto eu vou falando. Mas o que eu queria resumir, assim? Por que a gente faz isso? Primeiro, um paradigma, porque refugiado no Brasil, eles têm os mesmos direitos dos brasileiros. Um refugiado no Brasil pode trabalhar, pode acessar o sistema de saúde, o SUS, pode ter carteira de trabalho, pode ter CPF, pode ir para a escola. Aqui é diferente. Aqui o refugiado, a Jordânia fez um acordo com a ONU que ela só deixa eles ficarem aqui. Mas a Jordânia não assinou convenções internacionais. Então o refugiado aqui não pode trabalhar, o refugiado aqui ir para a escola se sobrar vaga, e ainda é ensino muçulmano, ensino islâmico, né? O país é islâmico. E refugiado aqui não tem direito à saúde. Então você imagina, essas pessoas elas vêm com um dinheirinho que elas tinham, conseguiram juntar na hora da fuga, mas os anos vão se passando, esse dinheiro vai acabando, e elas acabam trabalhando de bico super informal, assim, e às vezes não recebem o salário, porque o empregador fala, vai reclamar na polícia, mas eles não podem reclamar, porque eles nem podem trabalhar. E eles esperam conseguir um asilo em um outro país. Geralmente é a Austrália, que dá muito, recebe muitos, né, para que eles possam... E os Estados Unidos também, mas os Estados Unidos, com essa crise, né, fechou as fronteiras, e agora com o coronavírus, estamos todo mundo aqui no mesmo barco, aeroporto fechado, dinheiro e pedindo misericórdia de Deus para sobreviver. O custo de vida aqui é caro, a moeda é mais cara que o dólar. Para vocês terem ideia, a gente precisa de R$ 7,56 para comprar um dinar, que é uma moeda daqui. Então e com essa crise do dólar, só Deus. É isso, assim. Então, é esse perfil de refugiado que a gente recebe. E eu posso falar um pouquinho mais sobre isso também, Guto. As diferentes formas de approach, né? Eu digo assim, de abordá-lo. Quer que eu aprofunde nisso? Fique à vontade, pode ficar à vontade. Então, é importante saber essa diferença entre muçulmanos e cristãos, porque a gente está num país muçulmano. Então aqui, compartilhar a fé é crime. Então eu não posso falar de Jesus para um muçulmano. E aí, entregar panfleto é crime, entregar Bíblia é crime. Tudo isso porque aqui o país adota a Sharia Law, a lei islâmica, como na Constituição. Então, qualquer trabalho nesse sentido de evangelização aqui não é aceito, porque eles, como muçulmanos, não acreditam que uma pessoa pode se converter. Inclusive, se ela deixa o Islã, ela se torna um apóstata. E aí é uma série de perseguições, enfim, a vida dela vira só Deus, para ter misericórdia. Mas Jesus é fortalecer. Mas é claro que muitos se convertem. E como isso acontece? A gente, como ministério, tomou uma decisão, que a gente ia servir as pessoas e deixar o serviço falar para o coração delas, né? Por isso que a gente serve a todos. E aí, quando perguntam por que vocês fazem isso? Porque somos cristãos, porque seguimos a Jesus, porque o nosso mestre nos ensinou a servir e amar a todos, seja muçulmano, seja cristão. E a gente ora muito para que o Espírito Santo de Deus faça o trabalho dele. Então já teve gente que sonhou com Jesus no nosso ministério, sendo muçulmano. E existem convertidos sim. E isso é um assunto que a gente não pode ficar falando muito. Mas para dizer assim que Deus ele sempre vai dar uma estratégia para você trabalhar no contexto que você tá, né? Mas é importante também ter muito cuidado, orar muito para também ter sabedoria e também não cair nessa questão de ser preso e tudo. É claro que tem perseguição, mas a gente pode pedir a Deus para que nos dê sabedoria para, enquanto puder evitar a perseguição desnecessária, a gente vai evitar. A que for necessário, a gente vai passar com a graça de Deus. E é por isso que o nosso ministério serve os dois grupos, mas sempre com cuidado de mostrar a razão por que a gente está servindo, e apontando para Jesus, né? Que é o nosso guia aí. Muito bom. É incrível que vocês estão ali fazendo um bem para as pessoas e ainda tem que, enfim, né? Tomar muito cuidado por conta de perseguição. É difícil, né? Como que o ser humano é difícil, a intolerância é complicada, né? Enfim, que Deus continue dando graça a vocês.
nesse sentido. E tem alguma história, imagino que tenha muita coisa, né? Você tá aí, tem o quê? Tem 3, 4 anos que você tá aí, pelos meus cálculos aqui. E tem alguma experiência que te marcou muito? Aí, conta pra nós, que a gente gosta de ouvir história. Tem várias, mas eu vou tentar resumir. Uma experiência foi uma moça do Iraque que eu conheci, né, nessa região onde o Estado Islâmico invadiu. Ela era cristã e ela veio aqui para Jordânia, participou do nosso projeto de mulheres e aí daí ela voltou, né, pra lá, pra região. E eu conheci ela aqui na Jordânia e quando eu fui no Iraque, eu tive a oportunidade de ir na casa dela. O nome dela é Maria. E a história dela é incrível, porque quando eu conheci ela aqui na Jordânia, o rosto dela tinha umas marcas de corte. Eu falei, o que aconteceu, meu Deus? E aí ela contou que quando o grupo dela da igreja estava indo para um retiro, eles sofreram um ataque. O ônibus explodiu e os estilhaços cortaram o rosto dela, né? Alguns colegas morreram e ela ficou com isso. E ela falando, né, que nessa época ela gostava de um rapaz. E aí ela pensou assim, agora que eu fiquei com o rosto com essas marcas, ele não vai nem se interessar por mim. E foi incrível que depois disso ele pediu ela em casamento. Então, uma história de amor, assim. Mas o mais incrível pra mim foi que depois de uns anos terem se passado, ela sofreu de novo essa questão do Estado Islâmico ter invadido a região dela, teve que fugir. E quando eu visitei ela, ela estava limpando a casa dela, o marido estava pintando a parede, reconstruindo mesmo, né? E eu falei, nossa, você quer continuar aqui, né? Mesmo depois de um sofrimento, agora outro. E aí ela mostrou, assim, tanta fé e perseverança em Jesus, assim, que isso me impactou. E eu acho que essa perseverança, assim, de continuar crendo em Cristo, mesmo depois dos problemas, e num país tão difícil, serve para encorajar a gente que leva esse evangelho tão raso, né? Então esse foi um testemunho. E tem vários, assim, por exemplo, a moça que limpa aqui ajuda a gente, ela é viúva e ela veio também fugindo do Estado Islâmico e ela tem uma filha de 11 anos, ela é super nova e já é viúva. E ela sempre, mesmo sendo tão pobre, assim, às vezes os refugiados ganham muita doação aqui, ela separa um vestido pra mim, ou alguma coisa pra mim. Eu tento abençoar ela, mas às vezes ela acaba me abençoando até mais. E é incrível, porque isso, às vezes a gente tem aquela síndrome, né, de que a gente é o salvador do mundo, que a gente veio pra ajudar, mas os dois exemplos me mostram que muitas vezes a gente é mais abençoado do que a gente abençoa. Tanto nessa questão de ser encorajado através da fé dessas pessoas, dos refugiados, quanto também da generosidade deles chamarem a gente para almoçar, abrir a casa, dar o melhor que eles têm, dar tudo para fazer um almoço pra gente. E esse exemplo da moça que limpa aqui pra mim, assim, é incrível, porque isso quebra o nosso orgulho, né? A gente é um corpo. No corpo todo mundo um abençoa o outro, não é um que abençoa mais. Muito bom, né? Deus, quando ele chama a gente para um trabalho, não é que o trabalho precisa da gente, né? É a gente que precisa do trabalho para amadurecer, para aprender o que Deus quer falar com a gente, né? Nesse trabalho com refugiados, aí na sua lida diária, num contexto de conflito, um contexto aí que acho que foi agravado pela pandemia da Covid-19. No meio disso tudo, quais são os maiores desafios aí para você? Guto, eu acho assim que um dos maiores desafios é a cultura muçulmana, que é muito diferente da nossa, da cultura ocidental. E você tem que chegar aqui sem preconceito, assim, botar os olhos em Jesus mesmo, ser neutro, porque é muita diferença, desde a forma de se vestir, de ter que estar sempre tampado, a forma de se comunicar. Mulher não pode, às vezes, olhar no olho do homem, não pode encostar. Tem muita questão de assédio aqui, no sentido de que se você não casou até certa idade, tem alguma coisa errada com você. E por isso a questão do casamento infantil, como eu estudei, né? Os pais tentam casar as filhas o mais cedo possível, às vezes com 11, 12 anos, 13 anos, principalmente entre os refugiados da Síria, porque casamento é como se fosse a garantia de que ela é pura, de que essa menina vai ser pura e já vai ser honrada. Então a missão da mulher aqui é casar.
Então você imagina que tem outras amigas solteiras aqui também, com uma idade mais avançada, né? E a gente não é casado, então as pessoas ficam olhando assim, o que tem de errado com vocês, né? Como se fosse uma maldição. E ao Com mesmo idade tempo... avançada, gente, a Laís deve estar na faixa dos 20 e poucos anos, tá, gente? Só pra você ter uma noção do que ela tá falando aqui. Não, Guto, eu tô com 32 já. Mas enfim, a questão que eu ia falar é que, tipo assim, aqui é permitido um homem casar com mais de uma mulher, a poligamia, né? Então não é raro, porque eles veem isso, que é uma forma de garantir que as mulheres sejam protegidas pelo casamento. Ou seja, a gente vai garantir que menos mulheres corram o risco de estar solteiras e casem com... O homem possa ter mais esposas. E ainda é permitido que case com uma grande diferença de idade. Então, antigamente... Proporcionalmente, tem mais mulher do que homem aí, então? Eu acredito que não. Eu acredito que seja a mesma coisa. Mas como no Corão Mohammed permitiu, né? Uhum. Foi permitido casar com mais de uma mulher... E ela aqui segue estritamente o Corão, então é visto como uma situação natural. Uhum. Então, o que acontece? Para garantir que menos mulheres possíveis sejam solteiras na sociedade e sejam impuras, porque se parte do pressuposto de que passou uma certa idade sem casar, tem alguma coisa errada, eles veem a poligamia com bons olhos. E não é raro a gente tá na rua e alguém vai atender a gente com segundo interesse. Tipo assim, essa aí vai ser minha segunda, terceira esposa. Vou proteger essa estrangeira aí. Mas assim, eles casam com a terceira esposa e levam pra casa dele? Eles casam legalmente. E leva pra casa. E tem que morar às vezes com a sogra, né? Gente. Que doideira. Coitada da sogra que tem que aguentar 3 horas aí ou mais. É o mínimo, né? Mas acaba que as esposas brigam mais entre elas, que nem sobra briga pra sogra. Mas assim, pela lei tem que dar o mesmo padrão de vida pras esposas. Então se eu dei um padrão pra uma, eu tenho que dar pra segunda. E que acontece? Como o custo de vida aqui é muito alto, eles não conseguem pagar essas duas casas ou essas duas condições de vida iguais entre as esposas e filhos, e acaba que às vezes é uma esposa só, mas legalmente é permitido várias. E além disso, o homem tem que pagar o dote aqui, né? Aquela história dos camelos, tudo que a gente brinca. Ah, é verdade mesmo esse lance aí dos camelos, tem que pagar. Então, entre os beduínos tem essa questão dos camelos, né? Mas aqui tem o dote, é obrigatório que o homem pague uma boa quantia para casar. É tenso. E ainda assim os caras têm que pagar pra casar. Aí eles casam com 2, 3 mulheres ainda. Os caras têm muito dinheiro aí, cara. Pelo amor de Deus. Além de não ter juízo, né, cara? Além de não ter juízo. Só shake. Pois é, gente. As diferenças culturais são engraçadas, né? Mas imagino que deve chocar também muita coisa ruim também, né? Igual esse negócio, casamento de crianças. Gente, como assim, cara? Deve ser terrível para as meninas. E elas nem devem saber que é algo ruim, porque estão dentro da cultura, né? Estão ali, estão vivendo isso, tendo que aceitar. Triste. Isso, foi feita uma entrevista, né? Eu li muito para poder fazer minha pesquisa, e as meninas entendem que essa é a missão delas. Então, muitas vezes acontece também de troca, tipo assim, o pai dá... Elas jamais participam do processo de escolha, né, de com quem elas são casadas, isso é tudo arranjado pela família. É claro que entre a sociedade mais rica da Jordânia não acontece mais assim, mas eu tô falando da região mais pobre, beduínos. Então acontece também trocas tribais. Uma família faz aliança com outra família, eu dou meu filho, você dá sua filha, eles casam e isso é um marco da aliança. Então a menina ela é criada para servir totalmente com esse propósito de casar e, enfim, porque ela não leva o nome do pai. Então os pais investem mais nos meninos, na educação dos meninos, porque a mulher não leva nem o nome, vai pegar o nome do marido, então que case o mais rápido possível, eu recebo o meu dote
e é menos uma criança, uma boca para eu alimentar. Isso é a mentalidade que acontece muito nos campos de refugiados, assim. É complicado. E as consequências são terríveis, sabe? Assim, primeiro, gravidez precoce, muitas meninas até morrem nesse processo. Problema psicológico, violência doméstica. Foi constatado que a violência doméstica é maior quando se casa mais cedo, porque a menina não tem voz, não tem identidade formada, né? Então apanha muito. Doenças mais altas, porque ela não estudou, não sabe como a questão dessa coisa de doença, como se cuidar, que às vezes a gente aprende na escola, né? E então o índice de mortalidade entre as famílias que têm casamento infantil é maior. E, enfim, várias coisas que leva a gente a ver que não é porque o Mohamed lá casou com uma menina de 8 anos que a sociedade tem que seguir esse padrão, né? Mas é uma construção. Nossa, imagino que deve ter dias aí que devem ser mais difíceis, né? Com situações assim. Mas você disse que você está em um processo de transição também, né? Então, depois de um tempo aqui, né? Eu visitei ano passado um projeto na Tailândia, que é com o pessoal da Jocum também, com refugiados de Mianmar. Fica bem ali na fronteira com Mianmar. E meu coração ficou lá. E a Tailândia é lindo. E o lugar é lindo. É tipo uma fazenda, assim, de arroz. Um lugar, uma roça mesmo. Mas eu tava sendo muito sincera com Deus depois de... Principalmente ter vivido a quarentena aqui, foi muito difícil. Para vocês terem ideia, o governo é tão militar que a gente foi proibido de sair de casa por 3 dias, nem para ir na farmácia, nem no supermercado. A gente foi obrigado a ficar em lockdown completo. É claro que algumas medidas foram boas porque conseguiu conter o coronavírus, mas muitas coisas que a gente assustou, assim, sabe? E o aeroporto ainda tá começando a abrir agora. Então, imagina que a gente ficou desde a crise até agora e a gente ainda tá, né, em medidas de lockdown. Mas, então, tudo isso, assim, no Oriente Médio foi me levando a uma crise esse ano que eu fui muito sincera. Falei, Deus, eu não consigo mais ficar aqui solteira com esse preconceito de toda hora alguém perguntar se tem alguma coisa errada comigo, porque é assim que você se sente, né? Tem alguma coisa errada. E a gente tem que lembrar a nossa identidade para não deixar isso afetar nossa mente. Mas esse lugar na Tailândia tá precisando de muita gente. Eu posso até compartilhar com vocês depois. Só tem mais uma menina solteira lá e 2 casais agora que estão lá. E é uma população de refugiados enorme. E aí eu fui e conversei com a minha liderança da minha igreja e conversei com o meu líder aqui e tinha tomado essa decisão de ir para lá, né? E ajudar ensinando inglês para as crianças refugiadas e fazendo o que for necessário e construindo também a minha profissão. Porque no Mianmar tem muita perseguição religiosa, e ali é fronteira, né? Acontece que, por causa do coronavírus, a Tailândia não abriu as portas. Então, eu ainda tô aqui, e o meu líder sofreu um acidente bem sério ontem, né, de moto. E acho que até entendo agora o propósito de Deus por estar aqui nesse tempo para poder dar uma força e continuar ajudando, né, na parte administrativa aqui. Mas, se tudo der certo... E se a Tailândia abrir as portas, ano que vem eu vou para essa região. E quem quiser está super convidado lá também. Eles recebem equipes aqui também. E onde vocês quiserem servir a curto prazo. E aí deixar Deus falar no coração, né? Muito bom. Quem sabe a próxima conversa nossa já vai ser na Tailândia, né? O fuso horário vai ser maior ainda. Talvez a gente vai ter que acordar de madrugada para gravar. Mas tudo bem. Laís, caminhando para o final aqui já, fala para nós, dá uma recomendação de leitura. Você que é uma pessoa estudada, aí, um livro que marcou sua vida para os nossos ouvintes. Então, um livro que eu sempre falo, Guto, quando todo mundo me pergunta, é o Celebração da Disciplina, do Richard Foster. Já estava na minha lista esse, cara, e vou adiantar a leitura dele. Já li, é muito bom, muito bom. Muito bom. E ele é um livro que chama a gente mesmo para uma disciplina, mas ele é muito leve, porque ele te dá de forma prática, né?
e ele fala da disciplina interna, externa e da comunitária. E por exemplo, a sua disciplina interna, sua oração, seu jejum, seu tempo com Deus. Também fala da forma como você manifesta essa disciplina, né? Através do seu serviço aos outros, através do seu cuidado. E de forma comunitária, né? Nas regiões, quando você se reúne como igreja. E aí ele separa de forma muito prática como ter uma vida cristã mais de acordo com a palavra de Deus. E não de acordo com a gente vai vivendo assim, com ventos de doutrina, né? O João pode falar aí, mas para mim foi muito edificante e é um livro que eu quero sempre reler, assim, para garantir que eu tô tentando seguir ali. Muito bom. Laís, agora fique à vontade se falar alguma coisa, mandar uma mensagem para os nossos ouvintes. A palavra é sua. Então, Guto, eu estou muito feliz pelo convite, assim, eu acho muito legal sempre falar de vocação, porque a gente sempre tem muita dúvida quando a gente decide fazer a vontade de Deus, né? Será que eu vou ter sustento? Como que vai ser? E é claro que eu sou muito grata a Deus, porque Deus me deu uma igreja muito abençoadora, né? Que é a Igreja da Orla, muito fiel, assim. Mas, realmente, viver aqui, o custo de vida aqui é exorbitante. Mas Deus, ele sempre, quando ele te chamar para algum lugar, ele vai providenciar o recurso que você precisa. Às vezes a igreja que você tem, a sua rede de contatos, tudo aquilo que você tem, se você colocar nas mãos de Deus, ele vai posicionar você de forma certeira para você acertar o alvo, assim, e cumprir de forma única e especial o chamado que ele tem para você. Mas realmente é um processo, não acontece da noite pro dia, vai ter momentos que você vai falar, Deus, cadê o Senhor nessa hora? E eu tô num momento assim, né? Em que era para eu estar em outro país, mas Deus me permitiu ficar aqui. E essa semana, com o acidente do meu líder, eu entendi, falei, nossa, realmente, que bom que eu tô aqui, eu posso poder ajudar de alguma forma. Então, assim, eu não acredito que, de forma pessoal, assim, que Deus, ele é o causador, às vezes, de coisas ruins. Mas eu acredito que ele é tão bom que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele pega até a coisa mais ruim que aconteceu com você e faz isso ficar bom, pela graça dele, quando você coloca nas mãos dele. Seja uma doença, seja um lockdown, seja... Enfim, a questão é não murmurar no momento que você estiver passando pela provação, mas igual Paulo e Silas na prisão, vai cantar, vai falar, Deus, eu não entendo, mas eu sei que o Senhor vai fazer algo bom com isso aqui. E ele faz. E várias coisas, várias decepções na minha vida, que eu orei, chorei, entreguei, passei um momento de luto, mas entreguei para Deus, depois eu vi que foi melhor, que foi algo bom, assim. Então, como cristão, assim, não desiste de manter seus valores, a verdade, a sua integridade, mesmo que você sofra perseguição. Pensa nas pessoas aqui que estão pagando com a vida delas para servir a Cristo. Mantenha os seus padrões cristãos bem, bem firmes. Não desonre a Deus, assim. Porque no momento certo, aquele que se humilha perante ele, ele vai honrar. E honrar, às vezes, não significa que você vai ter dinheiro, mas significa que você vai ter uma família honrada, vai ter filhos abençoados, vai ter o seu sustento ali para você poder, como a Bíblia diz, não vai faltar o que comer, vestir, o que beber. Não vai ser uma vida de luxo, mas vai ser uma vida honrada, uma vida em que seus amigos, você vai ter amigos verdadeiros, uma família abençoada. E acho que vai cumprir o propósito de Deus. E a gente vive assim, sabendo que a nossa ambição é o céu e trazer o mais quanto de gente puder com isso. Nossa ambição não é mais uma carreira bem-sucedida, enfim, é ser o melhor dentro do que Deus te deu, dentro daquilo que Ele preparou para você, você vai agarrar, como diz na Bíblia, né, orando para que eu possa fazer o melhor com todas as oportunidades e sabendo que todas as coisas que eu opero provém daqueles que amam a Deus. É isso. Amém. Amém. E Laís, se alguém quiser contribuir com você ou então com o Ministério da Mais, né, como é que faz? Então, eu vou deixar o Instagram, talvez no link, o Guto, e o e-mail, mas meu e-mail, se você quiser, se você não puder acessar nada,
É Laíse Sindra, LAISE-SINDRA@gmail.com. Laíse Sindra. E aí pode mandar um e-mail que daí eu respondo também. E manda um informativo se vocês quiserem receber. Show de bola. Muito bom, vai estar no link da postagem principal, lá no nosso site do Anchor, nosso perfil no Anchor. Se você quiser saber de mais coisas, acesse a postagem principal no Anchor. Quer divulgar mais alguma coisa, Laís? Quer falar mais alguma coisa? Assim, Guto, queria falar também que oração é tudo, sabe? Eu não nasci com esse desejo de trabalhar com refugiados. Eu fiz direito para ganhar dinheiro. Mas quando a gente ora e fala, Deus, faz tua vontade, é uma responsabilidade grande, porque Ele vai realmente te direcionar para isso. E quando eu terminei o curso da Jocum e conheci a causa dos refugiados, eu orei muito e pedi também a Deus uma palavra. Ele colocou Zacarias 7, eu acho que é 9 e 10 ou 8 e 9, enfim, que diz: administre a verdadeira justiça, mostre misericórdia e compaixão para com os outros. Então, assim, a palavra de Deus está cheia de direcionamentos para a gente ser misericordioso, trazer justiça, ter compaixão, buscar a causa dos pobres, dos oprimidos. E eu sei que assim, que às vezes é algo que a gente pensa, poxa, vai dar trabalho entregar, sei lá, de madrugada, visitar morador de rua, ou ajudar essa pessoa aqui que está querendo sair das drogas. São coisas difíceis para a realidade do Brasil, mas Deus honra. E não se esquece, assim, de que mesmo sendo um bom cristão no seu trabalho, na sua igreja, não esqueça desse trabalho de misericórdia e compaixão, sabe? Da causa dos pobres, da causa dos oprimidos, dos refugiados. A Bíblia é cheia de versículos sobre isso, sobre justiça, sobre o cuidado ao órfão, à viúva, ao pobre e ao estrangeiro. Então a gente chama de quarteto vulnerável. Então, ao mesmo tempo que é importante a gente ter uma vida íntegra, é importante também ter essa disciplina, né? Como o livro diz, de não esquecer dos mais necessitados da igreja ou da comunidade onde a gente está. É isso. Muito bom, muito bom. Já deu vontade até de gravar um outro episódio sobre a Bíblia e os refugiados. Aí entra a polêmica do João aí, ó. Massa. Gente, então a gente vai já se despedindo. A gente quer agradecer, você que ouviu até agora, agradecer a Laís por estar acordada até as quase 11 horas da noite, né? Pra ter essa conversa com a gente aqui. Laís, muito obrigado, valeu mesmo de coração. E dos ouvintes eu deixo aquele abraço no coração. Um cheiro, galera. Muito obrigada, gente. Muito feliz de estar aqui com vocês. Conte comigo. Hoje eu vou falar o bordão do Vini, já que ele não tá aqui. Um beijo no seu coração. É isso aí, gente. Tchau, tchau. Fica com Deus. Falou, galera.